Há 22 anos atrás, quando eu comecei a empreender com o artesanato, com o crochê especificamente, eu comecei a ter muitas, né? Eu tive muitas dificuldades, eu tive muitas limitações na minha jornada. E nesse tempo todo, eu fui vencendo, né, cada processo, cada obstáculo que eu passei pelo caminho e trouxe aí uma metodologia, né, de uma forma mais prática para a gente, né, encarar o nosso negócio de artesanato. E o que foi, assim, uma coisa que aconteceu comigo lá atrás, que foi uma das coisas que mais me impediu de prosperar, de construir a minha carreira, foi que eu tinha um limite muito grande na minha mente, né? Então, assim, o que acontecia? A Olivia lá de trás, ela tinha muitas crenças limitantes, ela era muito limitada até em pensar, quando ela pensava em faturamento para a empresa dela de artesanato, ela colocava um limite naquilo. E, gente, não existe um limite. É lógico que a gente tem que a gente tem que se conhecer, né? Tem que conhecer a capacidade produtiva nossa, porque o trabalho artesanal, ele não é um trabalho, né? Quando você desenvolve uma peça artesanal, ele não é um trabalho industrial. Então, você tem um limite de produção. Então, ali você, né, tem uma limitação. Então, quando eu comecei a quebrar essas crenças limitantes, eu comecei a criar novas formas, né, para o meu negócio crescer. Então, eu comecei a dar aula de artesanato, porque se eu sei fazer, eu tenho que aprender o quê? Aprender a ensinar. Porque uma coisa é quando a gente sabe fazer e nem todo mundo sabe ensinar. E aí, eu comecei a fazer o quê? A desenvolver habilidades e competências de uma professora, né? Como que eu ia ensinar as pessoas se eu não sabia a didática, né, de dar aula? Eu tenho certeza que tem muita gente aqui no grupo que já tem isso, né, ancorado, né, já tem esse dom de ensinar, de ser professor. Então, é uma nova possibilidade de você aumentar o seu faturamento, porque além das peças que você já faz, que você vende, você pode criar turmas, você pode fazer workshop, você pode dar aula, né? Você pode também, se você não quiser dar aula diretamente para uma pessoa, você pode desenvolver as suas próprias receitas e comercializar essas receitas também. É mais uma forma de você estar aumentando o faturamento do seu negócio de artesanato. E aí vão vindo várias ideias, né? Que aí você vai pensando em criar uma escala de produção, né? Porque para você ganhar mais, outra forma também que eu aumentei o meu faturamento era eu contratar pessoas, né? Outras artesãs para confeccionar as minhas peças. Então, eu era aquela pessoa da visão estratégica, né? Eu era empreendedora, onde eu contratava mão de obra qualificada. Lógico que você vai montar uma equipe, você vai encontrar pessoas que realmente fazem o acabamento, você vai ter que ensinar. É tudo um processo, as coisas não acontecem do dia para a noite, tá? Então, assim, pra gente pensar, né, pra gente trazer aquela mentalidade do artesão da nova era, a gente tem que começar a trazer essas habilidades e competências, a gente tem que começar a se desenvolver com relação a isso. Então, a parte técnica, para mim, eu comecei a delegar essas tarefas e eu comecei a encontrar muitas artesãs, assim, sensacionais, com excelente acabamento, com excelente qualidade, né, que era compatível ao produto que eu vendia. Você não pode sair contratando qualquer pessoa e aí na hora que você vai entregar o seu produto final, ele vai interferir na qualidade do seu produto. E isso aí vai abalar os clientes que você já tem, né? A sua cartela de clientes vai sofrer alguns conflitos, né? Aí vai começar a ter reclamações, né? Então, tudo isso a gente tem que ter muito alinhado. Então, quando você começa a desenvolver essa mentalidade, né, de empreender no seu negócio, você começa a trazer outras possibilidades, né? Então, assim, o que eu trago para vocês é para vocês começarem a romper as barreiras de limites que existem na mente de vocês. Em algum momento, isso vai se transformar internamente, mas aí você precisa começar a decidir, né, a começar agora a pensar que você precisa mudar
a forma de você lidar com o seu negócio. Você precisa mudar o seu comportamento, você precisa mudar as suas atitudes com relação ao seu negócio de artesanato. Então, para você empreender, né, uma ideia aqui que eu vou dar para você começar a desenvolver essas características de empreendedor, você vai começar a pensar em tudo isso que eu falei aqui agora, tá? Você vai começar a pensar em outras possibilidades. Se o seu faturamento hoje tá o quê? Você vende um faturamento mensal de uma média entre 500 e R$ 1.000, tá? Vamos colocar assim que existe essa oscilação. Tem mês que vai 500, tem mês que vai R$ 1.000. Como que você pode, né, dobrar esse faturamento a partir de agora? O que você pode fazer para você conseguir dobrar esse faturamento a partir de agora? Aí você vai começar a pensar, nossa, eu acho que aquilo que a Olivia falou de dar aula pode ser uma possibilidade de eu conseguir dobrar o meu faturamento, porque eu já vendo as peças, né? Eu já vendo todo mês R$ 1.000. Se eu começar a dar aula, eu montar uma turma assim, cobrar tanto e fazer isso, fazer assado, eu posso aumentar meu faturamento. Eu acredito que eu posso fazer mais R$ 1.000 só dando aulas de artesanato. E aí você vai montar o quê? Vai montar uma nova modelagem para o seu negócio. Você vai reformular o seu modelo de negócio. Então agora você não é mais uma artesã que só faz as peças artesanais e vende essas peças. Você faz o quê? Você também dá aulas. E aí você começa a se lançar no mercado. É como se você estivesse recomeçando o negócio, né? E aí você vai começar a ter novos clientes, você vai começar a abrir a sua cartela de clientes e vai aumentar o seu faturamento. E isso, mesma coisa, você pode pensar, não, eu não quero dar aula, mas eu quero aumentar a minha produção, eu quero ter mais peças, porque eu tenho muita gente que me procura e eu não consigo atender todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a delegar, vou contratar pessoas para fabricar, para aumentar o meu processo produtivo, porque eu tenho um limite de fabricação. Se você consegue ter, eu, Olivia, né? Vou colocar assim, eu sou Olivia, eu sou artesã, eu confecciono 10 peças por mês. Né? Vamos colocar um exemplo assim. Se eu começar a contratar mão de obra, né, de pessoas que fazem o artesanato para mim, né? Se eu contratar tipo 10 Olivias, então se eu ganhava R$ 1.000, eu vou poder, quanto que eu vou poder aumentar meu faturamento? Porque aí, por isso que é importante a gente ter todos os nossos dados, né, numerados, planilhados, porque aí nessa parte da gestão, né, você vai organizar tudo isso e aí você vai ver que lá na hora que você vai fazer a precificação do seu produto, existe a parte que você já separa, que você paga a mão de obra, que você acaba que você se paga. Certo? E aí tem a parte do lucro do negócio. Esse lucro do negócio vai vir para a tua mão. Então você vai separar, você não vai ganhar, né, o dobro, mas você vai ganhar a parte do lucro do negócio. Então a parte da mão de obra que você receberia, você vai pagar para terceiros e você vai receber apenas a parte do lucro do produto que você está vendendo. Então, assim, você aumenta a capacidade da sua empresa e do seu negócio crescer, né? Porque quando você faz a precificação correta, né? Faz aquela precificação inteligente para o seu negócio, você começa a fazer o seu negócio crescer, porque você começa a ver uma possibilidade de crescimento para o seu negócio. E aí você não é mais aquele artesão que fica preso, né, na execução de produzir o artesanato. Você começa a ser aquele artesão que tem aquela visão estratégica, aquela visão de empreendedor. E aí ele começa a pensar como que esse artesão pensa? Ele é estrategista. Ele pensa, se eu contratar 10 pessoas para produzir para mim, aí ele já pega as planilhas dele, porque ele já é aquele artesão que ele é gestor também, né? Ele já pega as planilhas dele e começa a fazer cálculos, começa a fazer números, começa a ver lá na frente, né? Quanto que ele vai ganhar com isso.
E aí ele fica focado o quê? Em estratégia, em correr atrás de venda, em fazer negociações, em fazer fechamentos, né, com clientes, fechar pedidos, vender em quantidade. E aí ele fica focado nisso. E a energia dele, aí ele começa a ter resultado no negócio dele. Porque se ele fica só produzindo, a energia da produção, ela tem um foco, o que? A qualidade, o desenvolvimento do produto, em atender o cliente bem. Então, ali ele fica preso nessa energia. E na hora que ele começa a ampliar essa ideia dele, ele fica preso o quê? Em criação. Ele pensa assim, olha, eu tô envolvido aqui com o mercado, e o mercado tá pedindo esse tipo de bolsa, né? Vamos dizer que é uma artesã que faz bolsas. Então, tá pedindo esse tipo aqui de bolsas. O que eu posso fazer, né? Um produto para eu criar nessa estrutura, nessa inspiração dessa bolsa, que eu vou conseguir vender bem, que eu vou conseguir ter um preço acessível, que eu vou conseguir atender o meu público. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai criar um modelo. Ele criou esse modelo, ele vai contratar pessoas para ele delegar. Ele delegou aquilo, e aí o que ele vai fazer? Vai ter muito mais peças para ele vender. E quanto mais peças ele tem para vender, maior é a capacidade de faturamento para o negócio dele, para a empresa dele crescer também. Entendeu? Então é isso que vocês têm que começar a pensar. Não quer dizer que vocês tenham que fazer isso agora, mas vocês têm que começar a abrir a mente de vocês e ver que existem outras possibilidades de você ganhar dinheiro com artesanato. Uma outra forma de você ganhar dinheiro com artesanato também, como que é? Você pode vender materiais, né, de artesanato. Você pode fornecer material para quem faz artesanato. Você ser representante de materiais de artesanato. Você pode vender etiqueta, você pode vender fio, você pode vender essa parte de acessórios, né, botões, enfim. Você tem todo esse leque que você pode usar para você aumentar o faturamento do seu negócio de artesanato. Então, gente, isso aí é um pouquinho, tá? Eu tô jogando algumas ideias aí para fazer como se diz, para dar uma chacoalhada aí na mente de vocês e para ver que para vocês abrirem o leque e ver que existem outras possibilidades de você ganhar dinheiro com o seu artesanato, tá bom?